Você já viu muita coisa na vida, mas não estas. De casas voadoras a árvores coloridas, estas coisas vão te surpreender, uma coisa de cada vez. Parece coisa de filme da Pixar, porque é mesmo, mas não era animação. Uma equipe de aventureiros da vida real construiu uma pequena casa totalmente habitável e amarrou quase 300 balões cheios de hélio no teto. Depois, eles a viram decolar e flutuar em direção ao céu aberto. Não em uma tela, nem em um estúdio. Era uma casa de verdade, voando sobre os campos como um sonho de desenho animado, transformado em experimento científico. A equipe por trás do projeto, incluindo engenheiros e especialistas em balões, testou tudo até a grama, garantindo que o peso da estrutura e a sustentação de cada balão fossem perfeitamente compatíveis. Quando a decolagem aconteceu, todos que assistiam ficaram atônitos. A casa subiu suavemente e pairou centenas de metros no ar, com uma pessoa dentro. Não era um acessório barato. Tinha portas, janelas e até móveis funcionando. Não era para ir longe, mas provou ser algo incrível. Com a configuração certa, a casa Up não era ficção, era física. A filmagem parece tão surreal que você juraria que é CGI, mas não é. É um daqueles raros momentos em que a realidade se transforma em fantasia e nem pisca. Pisque e você vai perder, literalmente. No centro de Portland, Oregon, há um parque tão pequeno que você poderia cobri-lo com uma caixa de pizza. Chama-se Mill Ends Park e detém o recorde oficial do Guinness World Record por ser o menor parque da Terra. Quão pequeno? Apenas 60 centímetros de largura. Fica no canteiro central entre as faixas de tráfego, com espaço suficiente para algumas flores, talvez uma ou duas estatuetas minúsculas. E, no entanto, tem tudo o que um parque deve ter: vegetação, uma placa e até mesmo sua própria história. Foi criado na década de 1940 por um jornalista que decidiu preencher o buraco onde deveria ficar um poste de luz. Em vez de concreto, ele plantou uma flor e escreveu sobre ela como se fosse um parque urbano de verdade. Anos depois, a cidade o reconheceu oficialmente. Desde então, teve mini piscinas para borboletas, pequenas estátuas e até decorações sazonais. É completamente absurdo, absolutamente encantador e 100% real. É como se alguém tivesse pegado um espaço público e o reduzido para caber no seu bolso. E isto não é ficção científica, é fato científico. A menor câmera em funcionamento. Engenheiros construíram uma câmera tão pequena que cabe na ponta de um lápis e ainda sobra espaço para apontá-la. A câmera inteira tem aproximadamente o tamanho de um grão de sal. Mesmo assim, funciona. Ela captura fotos coloridas com resolução surpreendentemente alta e já está sendo usada em instrumentos médicos que exploram o corpo por dentro, sem cirurgia. Embora a lente da câmera do seu celular possa ser do tamanho da sua unha, esta é menor que o seu cílio. O dispositivo inteiro parece um floco de glitter sob um microscópio. Mas o que ele faz é nada menos que inovador. Ao contrário das câmeras pinhole tradicionais, esta usa uma metasuperfície, minúsculas nanoestruturas que curvam a luz de maneiras estranhas, para capturar imagens mais nítidas do que você esperaria de algo quase invisível. Não se trata apenas de espionagem ou demonstrações de tecnologia. Esta maravilha microscópica está mudando o que é possível em diagnósticos e robótica. Você nunca viu uma câmera tão pequena, porque honestamente, você provavelmente nem a veria. Certo, então imagine isso. Parece que alguém colocou um macarrão numa cesta de batatas fritas no Photoshop. Mas, sim, é real. Neste pequeno restaurante nos Estados Unidos, um cozinheiro tirou uma batata frita da fritadeira e congelou. Ela não quebrou, não enrolou, apenas, continuou. Estamos falando de mais de 85 centímetros de comprimento, mais longo que um taco de beisebol. Sério, não foi um experimento culinário, nem uma façanha viral, nem nada do tipo. Simplesmente aconteceu. Um acaso de 1 em 1 milhão, em que a batata cortou perfeitamente e fritou uniformemente sem quebrar. A notícia se espalhou rápido, e logo as pessoas estavam formando fila, só para ver a batata frita que, honestamente, parecia desafiar a física. Ela foi registrada, armazenada com segurança e até mesmo exposta como um artefato de museu. Há algo meio engraçado nisso. Um acompanhamento comum de repente recebendo tratamento de tapete vermelho, mas também serve como um lembrete. Mesmo em lugares comuns como lanchonetes, o mundo ainda pode te surpreender. A batata frita mais longa da Terra pode ser a coisa mais estranha que você encontrará perto de um cheeseburger. Então, a maioria dos gafanhotos se mistura ao verde ao redor, certo? Mas este, definitivamente não. Com um corpo da cor de chiclete e pernas que parecem ter sido retocadas em fúcsia, o gafanhoto rosa é realmente um dos acidentes de cor mais raros da natureza. Seu tom super brilhante vem de uma mutação genética chamada eritrismo, a mesma coisa que dá a alguns animais uma coloração incomumente vermelha ou rosa. Esses gafanhotos simplesmente nascem assim, mas honestamente, sua aparência tem um preço. Ao contrário de seus parentes verdes, eles são absolutamente terríveis em se esconder. É por isso que avistar um é tão raro. A maioria não dura muito na natureza, e é por isso que ver um pessoalmente é como encontrar um personagem de desenho animado da vida real. Eles foram fotografados nos Sequoia, no Reino Unido e em partes da Europa, geralmente por pessoas que, a princípio, pensam que estão vendo um brinquedo ou algo tingido. Mas não, ele está vivo, salta e é totalmente natural. Em um mundo cheio de camuflagem e adaptação, o gafanhoto rosa é basicamente a versão da natureza de aparecer em uma missão furtiva, vestindo rosa choque.
Algumas praias são feitas de areia, outras são feitas de gelo, mas em raros dias, ao longo da costa gelada da Finlândia, algo quase impossível acontece. Ovos de gelo se formam. Não são bolas de neve. São pedaços de gelo perfeitamente arredondados, ou ovais que, sinceramente, parecem ovos de dinossauro recém-rolados para a praia. É uma colisão bizarra de condições climáticas. Apenas o vento certo, a temperatura certa e ondas ondulantes que poliam o gelo repetidamente, como um polidor de pedras da natureza. Eles se formam a centenas ou até milhares, cobrindo praias inteiras com essas bolinhas de gude geladas. De longe tudo parece encenado, mas se você aumentar o zoom, verá que cada ovo tem um tamanho e textura ligeiramente diferentes, suavizados apenas pelo tempo, pela maré e pelo frio. Fotógrafos locais só capturaram esse fenômeno algumas vezes na última década. Honestamente, é tão raro assim. E quando o sol bate na hora certa, a praia inteira brilha como se estivesse coberta de pérolas congeladas. À primeira vista, parece um acessório de filme de ficção científica. Ângulos agudos, bordas de degraus e, sabe, aquelas cores brilhantes que mudam do violeta para o verde neon. Mas isso não é impresso em 3D, nem feito em laboratório. É bismuto, um dos metais naturais mais estranhos que você já viu. Quando esfria e se solidifica, forma essas formas cristalinas angulares e selvagens, como uma pirâmide desmoronada em um labirinto. E o arco-íris, isso vem da oxidação na superfície, curvando a luz como uma bolha de sabão. Ao contrário do ouro ou da prata, o bismuto é quase esquecido no mundo dos metais. Mas depois de vê-lo, você realmente não esquece. Algumas pessoas cultivam cristais de bismuto em casa, usando um fogão e uma concha de metal. Outras encontram formações naturais perto de minas antigas. É denso, seguro ao toque e, honestamente, parece que foi construído por alienígenas apaixonados por arquitetura. Em um mundo mineral cheio de rochas irregulares, o bismuto é uma fábrica de esculturas, projetada pela física, não por pessoas. E isto não é poesia, é física e arte colidindo. Alguém realmente fez um disco de vinil com água congelada. E sim, ele toca música. Os sulcos são esculpidos em gelo sólido, e por breves e mágicos minutos, uma agulha de toca-discos desliza sobre a superfície, emitindo um som fraco, mas real. Não dura muito. No momento em que você aperta o play, a contagem regressiva começa. O disco derrete lentamente enquanto gira, distorcendo a música como um fantasma desaparecendo no meio de uma nota. Artistas e engenheiros de som criaram esses singles congelados em estúdios ultrafrios, usando ferramentas de corte a laser ou moldes. Alguns derretem no meio de uma música, outros sobrevivem a uma faixa inteira, antes de se transformarem em poças. É uma experiência que você sente tanto quanto ouve, frágil, assustadora e inesquecível, como ouvir uma memória que está se dissolvendo em tempo real. Não é produzido em massa, você não pode encomendar um online, mas a ideia de que o som pode viver brevemente dentro de algo destinado a desaparecer, esse é o tipo de coisa que você só verá uma vez. Parece desconfortável e, para ser sincero, provavelmente é. Mas alguém se aventurou e construiu um traje completo com peças de Lego. Não uma fantasia colada para exibição, mas um traje de caminhada vestível e dobrável, feito inteiramente dos mesmos blocos com os quais as crianças constroem castelos. Você pode encontrar vídeos online de criadores encaixando centenas de peças em uma couraça, braços e até articulações flexíveis. O traje faz barulho a cada passo e, se você cair bem, estará aterrissando em plástico. Alguns designers foram além, incorporando peças móveis, luzes de LED ou bolsos escondidos. Outros tentam recriar armaduras de super-heróis ou equipamentos futuristas de soldados, usando nada além de antigos conjuntos de Lego. É divertido, um pouco insano e estranhamente lindo ver alguém atravessar a rua com um barulho metálico, com uma armadura de arco-íris que faz cliques e chacoalha a cada passo. É o tipo de coisa que você não esquece. Passarela de moda? Talvez não. Ouro viral da internet? Com certeza. Você já ouviu falar em mudança de casa, mas já viu algo sendo feito literalmente, com cordas e pessoas? Na Malásia rural, existe uma tradição secular chamada Angkat Rumah, que significa levantar a casa. Quando uma família se muda, a comunidade se reúne, não para embalar caixas, mas para levantar fisicamente a casa e carregá-la para um novo local. Essas casas são construídas sobre palafitas, geralmente de madeira, e são projetadas para serem leves o suficiente para um grupo de vizinhos içá-las nos ombros e carregá-las pela rua, sem caminhões, sem reboques, apenas trabalho em equipe, coordenação e tradição. Você verá uma longa fila de homens sustentando as vigas, enquanto a casa avança centímetros para frente como um carro alegórico. Às vezes, a música. Às vezes, eles usam camisas combinando. Não é apenas um show cultural. É real, prático e ainda é feito hoje. Ver uma casa de tamanho real passar como se estivesse passeando é uma das visões mais surreais e impulsionadas pela comunidade do planeta. À primeira vista, parecem instalações de arte.
caixas de vidro no meio de um parque, iluminadas com neon suave e totalmente transparentes. Mas ao entrar, a magia começa. São os banheiros públicos transparentes de Tóquio, parte de um projeto de design que abrange toda a cidade para tornar os espaços públicos mais convidativos, limpos e seguros. Quando a porta é destrancada, as paredes ficam completamente transparentes, permitindo que você veja que o banheiro está impecável e vazio. Mas no momento em que você tranca a porta, o vidro fica opaco, instantaneamente, sem cortinas, sem telas. Apenas vidro inteligente reagindo à fechadura. É uma versão de alta tecnologia de uma das necessidades humanas mais básicas e funciona perfeitamente. Os visitantes ficam maravilhados com a experiência. É parte conforto, parte curiosidade e toda inovação. Você não está apenas usando um banheiro. Você está entrando em um prédio que responde à sua presença como algo saído de Black Mirror. Sem a distopia. Parece algo saído de um videogame. Uma banana azul gelada com casca fosca e aroma de baunilha. E a parte mais incrível, tem gosto de sorvete cremoso. A banana Blue Java, frequentemente chamada de banana sorvete, cresce no Sudeste Asiático, Havaí e partes da América Central. Ao contrário das bananas amarelo brilhantes do supermercado, essas bananas têm uma casca azul prateada quando verdes e uma textura suave e cremosa quando maduras. O sabor é surpreendentemente próximo ao de sorvete de baunilha, com toques de maçã e frutas cítricas. Os agricultores as adoram porque são resistentes e podem sobreviver a climas mais frios. Mas a maioria das pessoas nunca ouviu falar delas, muito menos provou uma. São mais difíceis de encontrar em lojas, geralmente cultivadas localmente e consumidas frescas. Cortar uma delas é como desbloquear um nível secreto da fruta. Familiar por fora, totalmente inesperada por dentro. Não, ninguém apareceu com um pincel e ficou louco. O eucalipto arco-íris é 100% real. E, sinceramente, parece uma árvore saída de um romance de fantasia. Encontrada em partes do Sudeste Asiático, Papua Nova Guiné e Havaí, essas árvores crescem altas e lisas, com casca que se desprende em camadas, revelando listras neon por baixo. À medida que a casca externa cai, ela expõe um verde brilhante e, à medida que envelhece, escurece em tons elétricos de azul, roxo, vermelho e laranja. Cada tronco é único, alguns com gotas como giz de cera derretido, outros com listras abstratas, quase como arte moderna. As cores são tão vivas que mal parecem naturais. Mas não há tinta, nem truque, apenas uma espécie rara de árvore que exibe seus anéis de crescimento em cores vivas. É um daqueles raros momentos em que a natureza supera totalmente a imaginação humana. Uma obra de arte viva que chega a atingir 60 metros de altura. É menor que a sua unha, mas reflete a luz como se tivesse sido mergulhada em ouro derretido. Conheça o besouro tartaruga dourado, um inseto minúsculo que parece uma joia viva. Encontrado em partes das Américas, esse besouro pode brilhar como metal polido, brilhando em dourado, bronze e vermelho, dependendo do seu humor ou do ambiente. O mais incrível é que seu brilho não é causado por pigmento. Em vez disso, estruturas microscópicas em sua concha refletem a luz de maneiras que o fazem parecer um espelho. E ele pode mudar. Quando o besouro é perturbado ou estressado, ele perde aquele manto dourado e muda para um tom mais opaco e avermelhado. Os cientistas ainda não entendem completamente por que ele muda de cor assim, mas o efeito é honestamente hipnotizante. Segurar um é como descobrir um baú de tesouro em um jardim. Não é raro porque não existe, é raro porque a maioria das pessoas simplesmente passa por ele, sem nunca saber o que está brilhando sob seus próprios pés. Toda primavera no Japão, um evento surreal acontece. Perto da base do Monte Fuji, mais de 800 mil flores desabrocham em tons de rosa-choque, lavanda e branco. Este é o festival Shibazakura, onde o solo é coberto por densos campos de flocos de musgo que parecem um tapete vivo, estendido por quilômetros. Ao contrário das flores de cerejeira, que flutuam acima de você, essas flores se estendem sob os pés em camadas espessas e macias, criando uma espécie de tapete natural que envolve lagos e calçadas. O cenário: um Monte Fuji coberto de neve, erguendo-se no céu, como um cartão postal trazido à vida. Turistas do mundo todo fazem fila só para tirar fotos, porque o efeito é quase irreal. De longe parece que alguém coloriu a terra digitalmente. Mas de perto, você pode sentir o doce aroma e ouvir o zumbido silencioso das abelhas dançando entre as pétalas. É honestamente um dos visuais mais tranquilos e de tirar o fôlego que a natureza pode oferecer. Então, tem um lago onde você pode literalmente nadar através de nuvens de águas vivas. E, sinceramente, não ser picado. Parece totalmente falso, né? Mas não, é real. E você vai encontrá-lo em Palau, uma remota nação insular no Pacífico. O Lago das Águas Vivas abriga milhões de águas vivas douradas que flutuam silenciosamente pela água, como lanternas brilhantes. Ao longo de gerações, essas águas vivas evoluíram sozinhas. E bem, perderam a capacidade de picar, já que não havia predadores no lago. O resultado? Você pode mergulhar com snorkel enquanto milhares delas pulsam ao seu redor, roçando suavemente sua pele. Quer dizer, sinceramente, parece flutuar em um sonho em câmera lenta. A água é morna.
A luz filtra suave e dourada, e as águas vivas se movem com uma graça super tranquila e rítmica. Não é um parque temático nem nenhum tipo de simulação. É um lugar real, onde a natureza criou algo que você esperaria ver em um filme do estúdio Ghibli. Pacífica, estranha e, honestamente, completamente inesquecível. Esqueça os salgadinhos congelados e, você sabe, aqueles cafés mornos e tristes. Em Roma, existe uma máquina de venda automática que não serve apenas pizza. Ela a prepara diretamente, do zero. Essa caixa vermelha imponente, chamada Mr. Go Pizza. Abre a massa, espalha o molho, polvilha o queijo e assa uma pizza quente. Tudo ali mesmo, enquanto você assiste através de uma janela de vidro. O processo todo leva cerca de 3 minutos. Você só escolhe os ingredientes em uma tela, paga com cartão ou dinheiro e, em pouco tempo, está tirando uma torta fumegante. E veja só, não é só uma novidade. Os moradores locais realmente a usam, especialmente tarde da noite, quando todas as pizzarias estão fechadas. A máquina sova a massa de verdade e usa ingredientes frescos armazenados dentro dela. Ela até fatia a pizza antes de servi-la em uma caixa. Você poderia passar por ela e pensar que é apenas uma cabine de fotos. Até sentir o cheiro de pizza. É parte tecnologia, parte cozinha e, honestamente, prova 100% de que até mesmo fast food na Itália tem padrões. Então, na maioria dos países, verde significa seguir em frente. Mas no Japão, ainda significa seguir em frente. Mas às vezes, esse verde parece, bem, suspeitamente azul. Não é um defeito. Também não é uma lâmpada queimada. Na verdade, isso é proposital. Veja, a língua japonesa tradicionalmente usava a mesma palavra para verde e azul, ao. E embora o japonês moderno tenha uma palavra para verde agora, muitos semáforos ainda usam esse tom azulado de verde que é, honestamente, mais próximo do azul petróleo. É uma mistura peculiar de linguística, cultura e design. As lâmpadas, tecnicamente, atendem a definição de verde segundo os padrões de segurança no trânsito, mas aos seus olhos, elas são azuis o suficiente para realmente se destacarem. Os turistas percebem imediatamente e geralmente pensam que algo está acontecendo, mas para os moradores locais é apenas mais uma parte normal da vida na cidade. Quando você está andando por Tóquio à noite, cercado por letreiros de neon, máquinas de venda automática e tudo elétrico, até os semáforos apenas adicionam ao show de cores. Aqui está o acordo. Um livro, 2 histórias. E honestamente, nenhuma maneira errada de começar. Essa é a ideia por trás desse formato antigo que, bem, conecta 2 livros separados um após o outro. Literalmente. Você termina uma história, vira o livro e, bum, você está começando o próximo do outro lado. Não há capa nem contracapa. Apenas 2 começos voltados para fora. O nome vem do francês que significa costas com costas. E esse design, na verdade, remonta aos séculos 16 e 17. Colecionadores de livros são obcecados. E sim, bibliotecas ao redor do mundo ainda têm originais em exposição. Alguns desses livros contêm um par de romances. Outros, eles apresentam coisas como textos religiosos, poesia ou talvez ciência, combinada com filosofia. É como segurar uma sessão dupla literária, bem nas suas mãos. Hoje em dia, algumas editoras independentes estão trazendo isso de volta como uma novidade. Mas e os originais? Ah, eles são tesouros de nível de museu. Basta virar uma vez e você está lendo um mundo totalmente novo. À primeira vista, o brócolis romanesco parece, sei lá, uma couve-flor alienígena, esculpida por um computador ou algo assim. Mas este é o romanesco. Falando sério, um dos vegetais matematicamente mais impressionantes da Terra. É verde-limão brilhante e coberto de espirais que parecem precisas demais para serem naturais. Mas sim, o romanesco é uma planta comestível de verdade, que você pode cozinhar e comer. O que o torna tão estranho é o seu formato. Cada broto na cabeça é basicamente uma versão menor do vegetal inteiro, tudo organizado em um padrão que segue a sequência de Fibonacci. É como a geometria fractal no seu corredor de produtos. Os chefes adoram pelo sabor de nozes e textura crocante, mas, sinceramente, os nerds da ciência adoram ainda mais pelo design. Você a encontrará em feiras livres, supermercados de luxo e, às vezes, até em museus de arte. Sério, não estou brincando. Ela não cresce aleatoriamente, cresce em matemática. A maioria das pessoas nunca viu uma, e quando a vê, geralmente presume que seja falsa. Mas é real, é natural, e é a prova de que, às vezes, as formas mais estranhas do universo vêm diretamente da Terra. Esta ave parece ter saído de uma fantasia gótica. A Ayam Cemani, nativa da Indonésia, é conhecida como a Lamborghini das aves. E depois de vê-la, você entenderá o porquê. Suas penas não são apenas pretas. Elas brilham com um brilho metálico roxo esverdeado. Mas isso é só o começo. Esta galinha é preta por inteiro. Sua pele, bico, crista, língua, carne, ossos e até mesmo órgãos internos são pretos como o azeviche. A cor vem de uma característica genética chamada fibromelanose, que causa pigmentação extrema. Apesar de sua aparência intensa, não é uma ave perigosa. Ela se comporta como qualquer galinha comum, vagando, cacarejando suavemente e bicando o chão. Na Indonésia, é considerada um símbolo de poder e mística, frequentemente associada a antigos rituais e status. Fora de seu país de origem, é rara e cara, às vezes vendida por milhares de dólares. Você não a encontrará em um supermercado comum.
Ver um deles na vida real parece surreal, como conhecer um pássaro que foi mergulhado em tinta e trazido à vida pela mitologia. Em um mundo onde o espaço é limitado e tempo é dinheiro, alguém finalmente construiu uma bicicleta que desaparece dentro de uma mochila. Sem exagero, esta não é uma bicicleta dobrável que ainda ocupa metade do seu corredor. É um passeio elegante e portátil que se dobra o suficiente para ser pendurado nos ombros e entrar em uma cafeteria sem que ninguém perceba que você trouxe um veículo. Chama-se bicicleta mochila e é uma das invenções urbanas mais inteligentes da década. Engenheiros criaram modelos com quadros de alumínio ou fibra de carbono que se dobram em seções geométricas compactas, pesando apenas 6,4 quilos. Ao pedalar, ela se parece e se sente como uma bicicleta compacta para o dia a dia. Mas desça, pressione alguns pontos de liberação e tudo se transforma. O guidão se encaixa, os pedais giram e as rodas se encaixam perfeitamente no quadro. Em menos de 30 segundos, você está usando sua bicicleta. Essas bicicletas já estão sendo usadas por estudantes que transitam por campi lotados, trabalhadores de escritório que evitam o caos no estacionamento e até mesmo por viajantes que exploram cidades sem carros alugados. Há versões com motores elétricos também, dando a você um impulso de potência e carregando enquanto dobradas. Algumas dobram tão planas que são permitidas em aviões como bagagem de mão. É sustentável, eficiente e futurista, sem ser chamativa. E em uma cidade onde os armários são pequenos, os apartamentos são menores e as calçadas são lotadas, é assim que a liberdade se parece em 2025. 2 rodas, sem limites e todo o seu meio de transporte fechado atrás de você. É fácil ignorar um ônibus que se ajoelha, mas em cidades ao redor do mundo, uma pequena obra de engenharia está mudando vidas todos os dias. Chama-se ônibus que se ajoelha. À primeira vista, parece qualquer outro veículo de transporte público. Grande, quadrado, barulhento. Mas observe atentamente quando alguém se aproxima para embarcar, especialmente uma pessoa em cadeira de rodas ou empurrando um carrinho de bebê. Com o apertar de um botão, o ônibus inteiro se abaixa de um lado. A carroceria se inclina para baixo, mais perto do meio-fio, reduzindo o degrau para apenas alguns centímetros, ou eliminando-o completamente. Alguns modelos abrem uma pequena rampa automaticamente, outros inclinam apenas o suficiente para que o embarque pareça uma caminhada na calçada. É sutil, rápido e brilhantemente projetado. No interior, há espaço para cadeirantes se acomodarem com segurança, assentos prioritários para quem precisa e espaço suficiente para facilitar a movimentação. Estes não são ônibus especiais, estão se tornando o padrão, e eles não ajudam apenas pessoas com deficiência. Passageiros idosos, pais com carrinhos de bebê, viajantes com malas, todos se beneficiam. Em um mundo que muitas vezes se esquece de incluir a todos, o ônibus ajoelhado é um lembrete silencioso de que o design pode ser poderoso sem ser barulhento. Ele não grita progresso. Ele sobe, abaixa sozinho, abre as portas e simplesmente diz: "Você é bem-vindo aqui." Em 1901, mergulhadores de esponjas explorando um antigo naufrágio perto da ilha grega de Antikythera tropeçaram em algo que não deveria ter existido. Entre os tesouros habituais, estátuas, ânforas, moedas, havia um pedaço de bronze corroído que parecia completamente normal. Só décadas depois, os cientistas perceberam o que tinham encontrado. Um mecanismo tão avançado que reescreveu tudo o que pensávamos saber sobre tecnologia antiga. O mecanismo de Antikythera é um sistema intrincado de engrenagens, mostradores e inscrições de bronze. Foi construído há mais de 2000 anos, mas sua complexidade rivaliza com a dos relógios do século XVIII. Ele podia rastrear os movimentos do Sol, da Lua e dos planetas, prever eclipses e até mesmo explicar o movimento irregular da Lua. Não é apenas um gadget antigo, é um computador mecânico totalmente funcional. Mas como algo tão preciso poderia existir em um mundo que, de acordo com os livros de história, não tinha nada remotamente próximo a esse nível de engenharia? As varreduras modernas de raios-x revelaram mais de 30 engrenagens interligadas, cortadas com precisão e dispostas com uma sofisticação considerada impossível para a época. O acabamento sugere conhecimento de engrenagens diferenciais, algo que a história nos diz que não foi desenvolvido até milhares de anos depois. O dispositivo era operado com uma manivela, movendo as engrenagens em perfeita harmonia para calcular eventos celestes com precisão surpreendente. Sua descoberta força uma pergunta difícil. A civilização antiga era mais avançada do que pensamos? Se uma tecnologia como essa era possível há mais de 2000 anos, o que mais foi perdido no tempo? Que outras invenções impossíveis estão esperando sob as ondas ou enterradas em ruínas esquecidas? Se o mecanismo de Antikythera destruiu nossa compreensão da tecnologia antiga, esta última descoberta a destrói completamente. Desenterrado em um deserto remoto, este artefato é diferente de tudo visto antes. Um dispositivo de 3.000 anos que parece chocantemente semelhante a um celular moderno. Esculpido em um material desconhecido, ele apresenta botões precisos em forma de grade, cada um marcado com símbolos antigos que lembram a escrita cuneiforme. No topo, uma área de exibição recuada sugere algum tipo de interface.
Seria esta uma ferramenta computacional antiga, uma relíquia perdida de uma civilização esquecida, ainda mais avançada do que imaginávamos? Esta descoberta levanta questões inquietantes, que podemos não estar prontos para responder. Alguns artefatos não apenas desafiam a história, eles silenciosamente reescrevem as capacidades daqueles que os criaram. Entre eles está o disco Viking, o Nartok, um pequeno e modesto fragmento de madeira encontrado na Groenlândia, inicialmente descartado como apenas mais uma relíquia quebrada. Um exame mais detalhado revelou algo muito mais intrigante. O disco parece ser uma ferramenta de navegação sofisticada, possivelmente uma bússola solar que permitiu aos marinheiros vikings atravessar os mares abertos com precisão surpreendente. Isso muda tudo o que pensávamos saber sobre a navegação primitiva. Os vikings já eram conhecidos como navegadores mestres, mas a sabedoria convencional sugere que eles dependiam de marcos, padrões de ondas e bússolas rudimentares. O disco, o Nartok, no entanto, sugere um nível de precisão que deveria ter sido impossível na época. Ele pode ter funcionado usando um bastão de sombra para rastrear a posição do Sol, permitindo que os marinheiros calculassem a direção, mesmo quando as condições eram menos do que ideais. Alguns pesquisadores acreditam que ele pode ter sido pareado com pedras solares, um tipo de cristal que pode detectar a luz do Sol através da cobertura de nuvens. Se for verdade, isso significaria que a navegação viking era muito mais avançada do que se acreditava anteriormente, permitindo que eles cruzassem grandes distâncias com métodos perdidos no tempo. Mas como eles desenvolveram tal ferramenta? Eles herdaram conhecimento de uma civilização ainda mais antiga ou estavam simplesmente muito à frente de seu tempo? Ferramentas avançadas não se limitavam aos navegadores vikings. Nas ruínas de uma cidade antiga no Irã, arqueólogos descobriram algo que não deveria existir: um olho artificial de 5.000 anos. Ele foi encontrado no local do enterro de uma mulher, descansando dentro de sua órbita ocular. Mas esta não foi apenas uma tentativa grosseira de uma prótese. Foi meticulosamente trabalhada, feita de um material semelhante a uma mistura de alcatrão e gordura animal, e polida para um brilho reflexivo. Ainda mais fascinante, tinha delicados filamentos de ouro gravados em sua superfície, possivelmente para imitar a aparência de vasos sanguíneos. Por que uma civilização antiga criaria uma prótese tão sofisticada? Era puramente cosmética, ou tinha uma função mais profunda? O artesanato sugere que quem o projetou entendeu óptica e estética, de maneiras que parecem fora do lugar para a época. Pesquisadores ainda mais estranhos encontraram marcas no olho que poderiam ter sido usadas para fins rituais ou médicos. Essa civilização entendia mais sobre a anatomia humana do que damos crédito. Foi uma tentativa inicial de restauração da visão, ou um símbolo de status para alguém de grande importância. Quanto mais aprendemos sobre essa descoberta, menos ela se encaixa no que pensávamos saber sobre os avanços médicos antigos. Mas uma coisa é clara: isso não era apenas um ornamento. Foi um vislumbre de um mundo esquecido de conhecimento que levanta questões inquietantes sobre o que mais foi perdido para a história. Alguns artefatos sugerem tecnologia esquecida, outros conhecimento perdido, mas alguns, como o Trundholm Sun Chariot, sugerem uma compreensão do cosmos muito além do que deveria ter sido possível. Descoberta na Dinamarca, esta escultura de bronze de 3.500 anos apresenta um cavalo puxando um grande disco dourado montado sobre rodas. À primeira vista, parece um artefato religioso, uma representação de uma divindade solar. Mas uma análise mais profunda sugere que era mais do que apenas arte. Pode ter sido um modelo astronômico antigo, usado para rastrear o movimento do Sol no céu. O disco em si é dourado de um lado e escuro do outro, espelhando a jornada diária do Sol do dia para a noite. Alguns pesquisadores acreditam que não era apenas um objeto simbólico, mas um mecanismo da Idade do Bronze para entender os ciclos celestes. Se for assim, isso pode significar que as primeiras culturas escandinavas tinham uma compreensão muito maior da astronomia do que se pensava anteriormente. Mas onde elas obtiveram esse conhecimento? O design da carruagem tem paralelos com outros cultos solares antigos, do Egito à Mesopotâmia. Essas civilizações compartilhavam informações ou estavam chegando independentemente às mesmas conclusões sobre o cosmos. De qualquer forma, a existência da carruagem solar sugere que muito antes dos registros escritos, a humanidade já mapeava os céus, de maneiras que ainda lutamos para entender. Se os povos antigos conseguiam rastrear as estrelas, o que mais eles sabiam? Nas profundezas das selvas do Camboja, o templo Ta Prohm guarda uma escultura que tem confundido os arqueólogos por anos. Aninhada entre representações de animais como macacos e búfalos aquáticos, há uma figura que parece chocantemente familiar. Uma criatura com uma fileira de formas semelhantes a placas ao longo de suas costas, lembrando um estegossauro. Mas como um artista do século XII poderia saber sobre um dinossauro que supostamente foi extinto há 150 milhões de anos?
Alguns argumentam que a escultura é pura coincidência, uma representação estilizada de outro animal. Outros sugerem que culturas antigas podem ter desenterrado fósseis e reconstruído criaturas do passado, assim como os paleontólogos modernos. Mas a precisão assustadora da escultura levanta uma possibilidade ainda mais absurda. Humanos e dinossauros alguma vez coexistiram de alguma forma que a história se recusa a reconhecer. A resposta oficial é não. No entanto, representações de criaturas semelhantes a dinossauros aparecem em mitos e esculturas ao redor do mundo. A escultura de Ta Prohm pode nunca fornecer uma resposta definitiva, mas nos força a reconsiderar o quanto da história da Terra permanece enterrada, tanto no solo quanto nas histórias de civilizações antigas. Alguns mistérios estão à vista de todos. A taça de Licurgo, uma intrincada taça de vidro romana que remonta a 1600 anos, está em museus há décadas. Mas foi somente quando cientistas modernos a examinaram sob diferentes condições de iluminação que sua verdadeira natureza foi revelada. A taça muda de cor, brilhando em vermelho profundo quando a luz passa por trás, e mudando para verde quando iluminada pela frente. Esse efeito é causado por nanopartículas de ouro e prata embutidas no vidro, uma tecnologia tão avançada que os cientistas hoje lutam para replicá-la. As partículas são menores que 1/1000 de um fio de cabelo humano, precisamente dispostas de uma forma que afeta como o vidro interage com a luz. Cientistas de materiais modernos usam nanotecnologia semelhante para sensores ópticos, mas como os antigos artesãos romanos conseguiram isso sem microscópios ou uma compreensão da física de partículas, foi uma descoberta acidental ou eles tinham um método perdido de trabalhar com materiais no nível molecular. Se esse conhecimento existiu, por que foi esquecido? O Licurgo não é apenas um belo artefato. É uma evidência de que civilizações antigas podem ter experimentado tecnologia muito além do que lhes damos crédito. Se os romanos eram capazes de manipular a nanotecnologia, que outros feitos de engenharia do passado nós negligenciamos? Espalhados pelo terreno rochoso de Malta, sulcos paralelos profundos cruzam a terra como se carroças gigantes os tivessem esculpido na pedra. Esses chamados sulcos de carroças têm intrigado pesquisadores por séculos. Alguns são rasos, outros afundam quase 60 centímetros, e muitos levam direto para o mar. Quem os fez e por quê? As trilhas têm milhares de anos, mas não há evidências de veículos com rodas daquela época. Alguns acreditam que eram usadas para transportar enormes blocos de pedra, mas sua largura varia muito para carroças comuns. Outros sugerem que podem ter sido parte de um sistema avançado de irrigação ou transporte desgastado por séculos de uso. E então, há o detalhe mais desconcertante. Alguns dos sulcos parecem continuar submersos, desaparecendo sob as ondas. Eles foram feitos antes do aumento do nível do mar ou uma civilização desconhecida os construiu durante um tempo perdido na história. Sem registros escritos e nenhuma explicação definitiva, os Malta Cart Ruts continuam sendo um dos mistérios mais inquietantes do mundo antigo. Símbolos estranhos e engenharia antiga são uma coisa, mas às vezes um artefato parece uma mensagem direta do passado. O Shigir Idol, uma estátua de madeira de 12.000 anos encontrada na Rússia, é a escultura de madeira mais antiga conhecida no mundo. Com mais de 5,2 metros de altura, foi esculpida em uma única árvore enorme de Lariço, uma que já tinha pelo menos 150 anos quando foi cortada. Mas não é apenas sua idade que a torna extraordinária. O ídolo é coberto por marcações enigmáticas que parecem conter uma mensagem, uma que permanece indecifrada até hoje. As esculturas apresentam zigue-zagues, rostos humanos e padrões geométricos dispostos de uma forma que sugere que não eram apenas decorativos. Alguns pesquisadores acreditam que podem ser uma forma primitiva de escrita, uma tentativa de preservar o conhecimento antes do surgimento da civilização como a conhecemos. Mas se isso for verdade, então quem o criou e o que eles estavam tentando dizer? A idade do Shig-Irdol significa que ele é anterior a Stonehenge, às pirâmides e até mesmo às primeiras cidades conhecidas. Isso sugere que muito antes da história registrada, alguém estava esculpindo mensagens na madeira, tentando se comunicar através de milênios. Mas foi um aviso, uma história, um código que ainda não quebramos. Seja o que for, o Shigir Idol é a prova de que nossa compreensão das civilizações antigas ainda está cheia de lacunas. Lacunas que podem nunca ser totalmente preenchidas. Às vezes, as descobertas mais impossíveis são as mais simples. Um martelo não deveria ser chocante, mas quando um martelo é envolto em uma rocha que se acredita ter mais de 100 milhões de anos, ele se torna algo completamente diferente. Este estranho artefato, conhecido como London Hammer, foi encontrado no Texas em 1936. O cabo parcialmente fossilizado e a cabeça de metal composta de uma liga de ferro resistente à ferrugem foram selados dentro de calcário antigo.
De acordo com a geologia convencional, a rocha deve anteceder a existência humana em milhões de anos. Como um martelo poderia estar preso em uma pedra tão antiga? Alguns sugerem que foi simplesmente uma concreção natural, um processo raro, mas possível, onde minerais se solidificam ao redor de um objeto ao longo do tempo. Mas outros argumentam que a composição do metal, 99% de ferro sem impurezas, sugere um nível de refinamento que não deveria ter existido há milhares de anos, muito menos milhões. Se este martelo realmente é tão antigo quanto a rocha que o cerca, então, ou nossa compreensão da história é profundamente falha, ou uma civilização desconhecida existiu no passado distante, uma que deixou para trás vestígios de tecnologia impossível. O London Hammer não é o único artefato de metal fora do lugar. Em 1974, perto de Aiud, Romênia, um estranho pedaço de alumínio em forma de cunha foi encontrado enterrado 9 metros abaixo da terra, ao lado de ossos fossilizados de mastodonte. A princípio, parecia um remanescente industrial moderno, mas testes metalúrgicos revelaram algo perturbador. O objeto era feito de uma liga de alumínio, um material que não foi desenvolvido até o século XIX. No entanto, ele foi enterrado em uma camada de sedimento, estimada em pelo menos 20 mil anos. O alumínio não ocorre naturalmente na forma metálica. Ele deve ser refinado usando tecnologia avançada. Então, como uma cunha de alumínio foi parar na Romênia pré-histórica? Alguns acreditam que podem ser os restos de uma civilização perdida, uma capaz de metalurgia muito antes da história registrar tais avanços. Outros vão ainda mais longe, sugerindo que se assemelha a uma peça de equipamento aeronáutico ou mecânico, levando a teorias selvagens sobre voos antigos, ou mesmo algo extraterrestre. A cunha Aiud desafia explicações fáceis, seja uma evidência de uma civilização da qual nada sabemos, ou apenas uma anomalia perdida no tempo. É um mistério que se recusa a desaparecer. Se os humanos estivessem fazendo experiências com metais avançados há milhares de anos, eles também poderiam ter aproveitado a eletricidade. A bateria de Bagdá, um jarro de barro de 2000 anos encontrado no Iraque, sugere que eles podem ter esse pequeno recipiente contendo um cilindro de cobre e uma barra de ferro selada dentro com betume. Quando preenchido com um líquido ácido, como vinagre ou suco de uva, ele produz uma pequena carga elétrica. Mas por que uma civilização antiga precisaria de uma bateria? Alguns sugerem que ela era usada para a galvanoplastia, um processo que reveste objetos com finas camadas de metal. Outros acreditam que ela tinha propósitos religiosos ou medicinais, possivelmente como um dispositivo de terapia elétrica inicial. Enquanto os céticos argumentam que o design da bateria pode ter sido uma coincidência, seus componentes são inegavelmente semelhantes às células galvânicas modernas. Se as culturas antigas entendiam a eletricidade, mesmo em um nível básico, o que mais elas sabiam? A bateria de Bagdá sugere a possibilidade de que algumas formas de tecnologia foram descobertas, usadas e então misteriosamente esquecidas, muito antes que a história as registrasse oficialmente. Alguns artefatos desafiam a explicação, não por causa de sua função, mas por causa do mistério que cerca seu propósito. Nas ruínas de Hattusa, a capital do antigo Império Hitita, fica um objeto diferente de tudo na região. Uma pedra verde polida, repousando no centro do que já foi um grande templo. Ela não corresponde a nenhuma outra relíquia hitita conhecida, e nenhuma inscrição explica por que foi colocada ali. Durante séculos, moradores e visitantes especularam que a pedra tinha um significado sagrado, com alguns até acreditando que era um presente dos deuses. A parte mais intrigante, ninguém sabe exatamente de onde veio a pedra. Ela não combina com a geologia ao redor, e não há registros de que os hititas transportaram um pedaço tão grande de mineral polido. Alguns pesquisadores sugerem que pode ter sido parte de um antigo culto de energia, usado em rituais destinados a aproveitar ou armazenar energia. Talvez algo semelhante ao que hoje chamamos de propriedades piezoelétricas. Outros acreditam que pode ter sido um objeto de origem celestial, possivelmente até mesmo um meteorito reverenciado pelos povos antigos. Teorias abundam, mas fatos são escassos. Tudo o que resta é um monólito assustador e silencioso, que continua a confundir aqueles que estão diante dele. Algumas descobertas parecem tão geograficamente impossíveis que ameaçam reescrever a história. A tigela Fuente Magna, encontrada perto do lago Titicaca, na Bolívia, é uma delas. À primeira vista, parece ser um simples recipiente de cerâmica, mas em sua superfície interna há inscrições que lembram muito a escrita cuneiforme suméria, uma escrita da antiga Mesopotâmia, a milhares de quilômetros de distância. De acordo com a história convencional, não deveria haver nenhuma conexão entre os sumérios e a América do Sul pré-colombiana. No entanto, este artefato sugere o contrário. Os símbolos da tigela foram estudados por vários pesquisadores, alguns dos quais argumentam que eles são uma forma de escrita proto-suméria. Isso levou a uma teoria controversa. Os antigos sumérios poderiam ter cruzado o Atlântico milhares de anos antes de Colombo. Alguns acreditam que isso aponta para uma conexão transoceânica esquecida, talvez evidência de rotas comerciais perdidas há muito tempo, ou uma civilização que antecedeu ambas as culturas e as influenciou.
Os céticos argumentam que as gravuras são coincidências ou que o artefato é uma falsificação moderna. Mas se for genuíno, a tigela Fuente Magna forçaria os historiadores a reconsiderar tudo o que achamos que sabemos sobre migrações antigas e conexões globais. À primeira vista, os dodecaedros romanos parecem mais arte moderna do que relíquias antigas. Esses pequenos objetos ocos e dodecaédricos foram encontrados por toda a Europa, da Grã-Bretanha à Hungria. Feitos de bronze ou pedra, eles têm furos precisamente moldados em cada face e pequenos botões nos cantos. Apesar de terem sido descobertos em dezenas de locais, ninguém sabe exatamente para que eram usados. Não há textos romanos conhecidos que os mencionem, e eles não parecem se encaixar em nenhuma categoria conhecida de ferramenta, arma ou objeto religioso. As teorias variam de instrumentos astronômicos a dispositivos de sinalização militar, ou até mesmo ferramentas para tricotar luvas. Alguns sugerem que eles podem ter sido instrumentos de medição usados para calcular distâncias ou ângulos. Seu tamanho varia, o que torna a padronização improvável, mas seu design é muito deliberado para ser puramente decorativo. A parte mais estranha, muitos foram encontrados em locais militares romanos e casas particulares, mas sua função permanece desconhecida. Se fossem dispositivos científicos, poderiam representar um campo perdido da engenharia romana que nunca foi documentado, ou eram parte de um sistema de conhecimento que desapareceu quando o Império caiu. Até que mais evidências surjam, essas relíquias geométricas bizarras continuam sendo um dos quebra-cabeças mais intrigantes do mundo antigo. Alguns artefatos se perdem no tempo, não porque foram destruídos, mas porque foram deliberadamente escondidos. A Pedra de Cochno, uma enorme laje coberta por misteriosas marcas de taça e anel, foi enterrada na Escócia por décadas, de propósito. Descoberta pela primeira vez no século XIX, esta pedra de 5.000 anos apresenta padrões circulares intrincados, alguns conectados por linhas, outros isolados. Os arqueólogos não conseguiam concordar sobre o que significavam. Alguns os viam como símbolos rituais, outros como marcadores de terra. E então havia aqueles que acreditavam que as esculturas eram algo mais preciso, um mapa estelar gravado em pedra. As marcações lembram constelações conhecidas, levando alguns pesquisadores a teorizar que a pedra era um mapa astronômico pré-histórico, uma maneira de rastrear movimentos celestes milhares de anos atrás. Outros especulam que as gravuras de taça e anel podem representar algo ainda mais estranho, uma forma antiga de comunicação, possivelmente até mesmo um registro de um sistema esquecido de conhecimento. Mas por que ela foi enterrada novamente na década de 1960? Alguns dizem que foi para protegê-la da erosão. Outros sussurram que os padrões na pedra levaram a perguntas desconfortáveis sobre o que as primeiras civilizações realmente entendiam. Se a Pedra de Cochno era um mapa das estrelas, quem a criou e por que seu conhecimento pareceu desaparecer? Se civilizações pré-históricas estivessem rastreando as estrelas, elas também poderiam ter sonhado em conquistar os céus. Dentro de uma tumba egípcia de 2.000 anos, arqueólogos encontraram um objeto que não parece pertencer ao mundo antigo, uma escultura de madeira em forma de planador moderno. Ficou conhecido como o Pássaro de Saqqara, uma relíquia que alimentou debates intermináveis. Com suas asas aerodinâmicas delgadas e cauda vertical, ele se assemelha mais a um modelo primitivo de avião do que a um simples pássaro. Mas se isso é realmente o que parece ser, as implicações são surpreendentes. Alguns pesquisadores argumentam que o Pássaro de Saqqara era mais do que apenas uma escultura simbólica. Era um projeto. Testes modernos em réplicas mostraram que seu formato permite um voo estável, sugerindo que os antigos egípcios podem ter entendido os princípios da aerodinâmica muito antes dos irmãos Wright. Poderia ter sido parte de um experimento em voo inicial, ou mesmo um modelo em escala reduzida de uma engenhoca perdida em tamanho real. Os céticos afirmam que era apenas uma representação artística, talvez um brinquedo ou artefato religioso. Mas isso não explica por que sua forma é tão assustadoramente semelhante aos planadores modernos. Se os egípcios estavam experimentando o voo, para onde foi esse conhecimento? Foi abandonado, apagado ou simplesmente esperando para ser redescoberto? Algumas descobertas não apenas desafiam a história, elas a destroem. Nas profundezas do Templo de Hathor, em Dendera, Egito, uma estranha série de esculturas se destaca entre os hieróglifos. Ao contrário das representações egípcias tradicionais, esses relevos mostram formas bulbosas alongadas, com filamentos semelhantes a serpentes dentro, conectados ao que parecem ser cabos, e uma base que lembra uma fonte de energia. Para o olho destreinado, parece uma lâmpada antiga, mas a lâmpada de Dendera poderia realmente ser uma evidência de que os egípcios tinham conhecimento da eletricidade milhares de anos antes de ela ser oficialmente descoberta. Os estudiosos tradicionais descartam a ideia, alegando que as imagens representam uma cena mitológica, possivelmente ligada a histórias da criação ou práticas rituais. Mas a semelhança com componentes elétricos modernos é impressionante demais para ser ignorada. Alguns pesquisadores especulam que os egípcios podem ter usado técnicas primitivas de galvanoplastia, um processo que requer uma carga elétrica para dourar objetos com ouro. Se eles entendiam a eletricidade mesmo em um nível básico, é tão impossível imaginar que eles poderiam tê-la usado para a iluminação em suas câmaras
subterrâneas, onde tochas teriam deixado tetos manchados de fuligem, mas nenhuma foi encontrada. Se as esculturas de Dendera realmente retratam um antigo sistema de iluminação, então tudo o que pensávamos que sabíamos sobre a tecnologia antiga está errado. A lâmpada de Dendera continua sendo um enigma final esculpido em pedra, um desafio silencioso do passado, desafiando-nos a entender o que foi esquecido. Vamos levá-lo a um lugar que a maioria das pessoas jamais verá com os próprios olhos. Um lugar mais bem guardado que Fort Knox. Não, falando sério, é aqui que nasce o dinheiro. Dinheiro de verdade, legal, para guardar na mão. Não começa nos bancos. Começa lá no fundo de gráficas de alta segurança, como o Bureau of Engraving and Printing, em Washington, D.C., ou a Casa da Moeda dos Simagros, em Fort Worth, Texas. Entrar nesses lugares é como entrar em um thriller de espionagem. Detectores de metais, scanners biométricos, guardas armados. E depois de tudo isso, máquinas gigantescas e barulhentas que cospem pilhas de dinheiro como se não fosse nada. Mas isso não é papel de monopólio. Cada nota começa sua vida em enormes rolos de material especial. Falaremos dessa receita mais tarde. Mas, por enquanto, impressoras do tamanho de uma sala de cinema, mais altas que um jogador de basquete, trabalhando 24 horas por dia, 7 dias por semana. O barulho é constante. O cheiro é forte. Uma mistura de tinta, óleo e papel. Há esteiras rolantes que se estendem como rodovias, movendo centenas de notas não cortadas de uma estação para outra. Trabalhadores com equipamentos de proteção operam as máquinas com foco de laser. Eles não estão apenas imprimindo, estão elaborando documentos de alta segurança, cada um mais complexo que um passaporte. A segurança está em todos os lugares. Cada pessoa, cada movimento, cada folha de dinheiro é rastreada. Câmeras são instaladas de todos os ângulos, monitorando não apenas roubos, mas até mesmo o menor erro na produção. Essas notas não precisam apenas ter boa aparência, elas precisam ser perfeitas. Se algo estiver errado, mesmo que seja uma fração de centímetro, a folha inteira é sinalizada e retirada. E aqui está algo que a maioria das pessoas não sabe. Essas instalações não imprimem dinheiro apenas para os Estados Unidos. Algumas também imprimem moeda para governos estrangeiros, sob contratos rigorosos. Isso mesmo, suas notas de dólar podem ter irmãs em todo o mundo, impressas na mesma fábrica. É quase como os Vingadores das Notas, sendo montados sob o mesmo teto. A parte mais louca, se você já colocou as mãos em uma dessas grandes folhas de dinheiro sem cortes, elas existem, aliás, e você pode comprá-las como itens colecionáveis. Você perceberia o quão surreal é ver dinheiro antes que ele se torne dinheiro. Parece papel de parede para bilionários. Andar por essas fábricas de fazer dinheiro é como ver uma máquina viva. Todas as peças funcionando em sincronia, todas levando a um objetivo: criar algo que você carrega no bolso, entrega na cafeteria ou talvez até mesmo guarda na gaveta de meias. É tão fácil esquecer quanto trabalho dá uma simples nota. Mas agora você sabe que o dinheiro não é apenas impresso. Ele é construído, camada por camada, recurso de segurança por recurso de segurança, dentro de alguns dos edifícios mais protegidos do planeta. E isso é só o começo. A verdadeira mágica acontece a seguir. Certo, você viu as máquinas, os prédios vigiados, as prensas barulhentas que bombeiam pilhas de dinheiro. Mas agora vamos falar de algo ainda mais louco: o material em si, porque dinheiro de verdade não é feito de papel. Pelo menos não do tipo que você está acostumado. Não vem de árvores. Não é o mesmo material de que é feito o papel do seu caderno ou impressora. Na verdade, o material em que seu dinheiro é impresso é tão especial que tem sua própria receita secreta. E se parece mais com tecido do que com papel. As notas americanas são impressas em uma mistura de 75% de algodão e 25% de linho. Sim, algodão. A mesma planta usada para fazer seus jeans e camisetas também está por trás da nota que você usou para comprar seu último hambúrguer. Essa mistura dá ao dinheiro aquela sensação forte e crocante. Ele não rasga tão facilmente. Não se desfaz se você o esquecer no bolso durante o ciclo de lavagem. E o mais importante, é quase impossível de copiar. Esse é o ponto principal. Agora, esse papel não é simplesmente jogado junto em uma fábrica como papelão. Ele é feito em uma instalação secreta em Massachusetts, a Crane Paper Company, que fornece papel moeda ao governo do Silhaperissanesura há mais de um século. O processo deles, bloqueado. Eles nem deixam celulares perto da área de produção. Isso não é apenas um teatro de segurança, é uma proteção de alto risco da base literal do dinheiro. Mas fica melhor. O papel não é liso. Passe os dedos sobre uma nota e você sentirá pequenos sulcos. São fibras, algumas delas tingidas de vermelho e azul. Esses fios não são aleatórios. Na verdade, são incorporados durante o processo de fabricação do papel, não impressos posteriormente. Eles se movem com o papel, não sobre ele. É um dos motivos pelos quais as notas falsas parecem estranhas. Elas parecem próximas, mas nunca parecem certas. E então, há o fio de segurança. Você já viu aquela pequena faixa que corre verticalmente em suas notas de 5, 10, 20 e mais. Esse fio é tecido no próprio
próprio papel, antes mesmo que a tinta o toque. Acenda uma luz UV sobre ele e bum! Diferentes notas brilham em cores diferentes. É como um show de luzes antifraude embutido. Não vamos esquecer a marca d'água, aquele rosto fantasmagórico que você pode ver quando segura uma nota contra a luz. Ela não é impressa. É cozida diretamente no papel durante a produção. Os falsificadores tentam copiá-la com tinta, mas as marcas d'água reais parecem sombras flutuando dentro das fibras do papel. Esse é um nível de detalhe totalmente diferente, ainda mais ousado. A tinta usada depois se liga a esse material de algodão e linho, de uma forma que torna a remoção quase impossível. Tente esfregar, usar alvejante ou até mesmo mergulhar em produtos químicos. A imagem não sairá perfeitamente. É esse o ponto. E caso alguém realmente queira tentar copiá-la, algumas notas contêm tinta magnética que as máquinas conseguem ler, mas as pessoas nem conseguem ver. É como se o dinheiro tivesse sido criado não apenas para ser usado, mas para se defender caso você tentasse falsificá-lo. E isso não é só coisa dos yuan. Muitos países têm sua própria receita. Austrália e Canadá, eles adotaram o plástico total usando cédulas de polímero que parecem cartões de crédito futuristas. Elas são à prova d'água e têm janelas transparentes que parecem saídas de um filme de ficção científica. A questão é que cada centímetro desse papel é planejado, pensado, projetado para ser difícil de duplicar, fácil de reconhecer e forte o suficiente para sobreviver a anos de dobradura, amassamento e até mesmo a uma passagem ocasional pela máquina de lavar. Então, da próxima vez que você segurar uma nota de $20, lembre-se de que não está segurando apenas papel. Você está segurando uma pequena obra-prima de alta tecnologia, com fibra, segurança e a prova de produtos químicos, que começou mais próxima de roupas do que de papel de cópia. E de alguma forma, isso é apenas o começo do que torna o dinheiro tão incrível. Você pode pensar que colorir dinheiro é como imprimir uma revista ou um pôster. Imprimir, esperar a tinta secar e pronto. Mas imprimir dinheiro de verdade, isso é completamente diferente. Não se trata apenas de cor, mas sim de precisão, proteção e de criar algo quase impossível de copiar. Vamos começar com a tinta em si. Este não é o toner ou material de arte do seu escritório. A tinta usada para imprimir dinheiro é feita sob medida e cheia de segredos. Parte dela muda de cor quando você a inclina. Parte reage à luz ultravioleta. Parte dela tem até propriedades magnéticas que só máquinas conseguem detectar. É um coquetel químico criado não apenas para a aparência, mas também para a segurança. O processo começa com uma camada de impressão offset. Isso define a cor de fundo. Aqueles tons suaves de verde, pêssego e azul que preenchem o fundo das suas notas. É a primeira coisa que atinge o papel e prepara o cenário. É rápido e suave, como pintar uma tela antes dos detalhes reais serem aplicados. Mas a verdadeira mágica? Isso vem depois. Impressão em talhe doce. É aqui que seu dinheiro ganha textura e profundidade. A palavra pode parecer sofisticada, mas aqui está o que significa. Artistas gravam desenhos em placas de metal. A tinta é pressionada nessas ranhuras e, em seguida, removida da superfície, deixando tinta apenas nas áreas entalhadas. Então, quando a placa encontra o papel com 1 tonelada de pressão, a tinta é literalmente transferida, e o resultado é aquela sensação em relevo e texturizada de uma nota nova. Passar os dedos sobre $1 e sentir a aspereza, isso é entalhe. É como esculpir com tinta. Esse método cria aquela aparência nítida, quase tridimensional, que as notas falsas não conseguem imitar. É por isso que o dinheiro de verdade estala sob a luz e parece duro sob seus dedos. Nenhuma impressora doméstica no planeta consegue copiar isso. Agora, aqui está algo que a maioria das pessoas não percebe. Cada denominação tem sua própria mistura de tinta exclusiva. É por isso que uma nota de $5 parece diferente de uma nota de $20, não apenas no design, mas também no tom e no sombreamento. Cada uma precisa se destacar à primeira vista. Até a tinta preta usada para os números de série é especial. Ela é misturada com partículas magnéticas para que as máquinas possam ler a nota automaticamente, sem que ninguém sequer olhe. E nada disso é deixado ao acaso. Cada lote de tinta é testado, rastreado e contabilizado. Se uma única gota desaparecer, os alarmes disparam. Os trabalhadores usam luvas, as ferramentas são trancadas e até mesmo a tinta residual é coletada e destruída sob supervisão. Esses lugares tratam a tinta como se fosse ouro. Às vezes, folhas inteiras são descartadas só porque a densidade da tinta estava um pouco errada. A cor precisa ser perfeita, todas as vezes, ou o lote inteiro estará frito. O controle de qualidade é tão rigoroso. E quando você pensa que já viu de tudo, novas tecnologias continuam surgindo. Países como Suíça e Canadá estão experimentando janelas transparentes, folhas metálicas e até hologramas. Você segura na mão e parece mais um equipamento do Homem de Ferro do que dinheiro. É incrível. Segure uma nota contra a luz, incline-a, vire-a. Agora olhe mais de perto. Não, mais de perto. Porque o que você está segurando não é apenas uma moeda impressa. É um quebra-cabeça, um campo de batalha de defesas invisíveis. Embora possa parecer simples à primeira vista, o dinheiro de verdade está repleto de recursos secretos tão minúsculos, tão inteligentes e tão avançados que você pode carregá-lo todos os dias e nem notá-los. Até agora. Vamos começar com a microimpressão. Este é um texto tão pequeno que você precisaria de uma lupa ou de uma lente de câmera macro para lê-lo. Na nota de $5 americanos
Vejamos, por exemplo, as palavras USA 5 estão escondidas dentro da gola de Lincoln. Na nota de $100, os Estados Unidos da América estão escondidos no paletó de Franklin. Estes não são apenas para enfeitar. É quase impossível duplicar microtexto com precisão em impressoras ou scanners domésticos. Até mesmo falsificadores de ponta têm dificuldade com ele. Por quê? Porque se o texto não estiver nítido como o de um laser, é um indicador instantâneo. E há também os fios de segurança. Se você já notou aquela faixa com aparência de plástico, atravessando verticalmente sua nota, isso não é apenas decoração. Ela está embutida no próprio papel, tecida durante o processo de fabricação, e não colada posteriormente. E não é apenas uma tira simples, ela brilha sob luz ultravioleta. Uma nota de $20, esse fio acende em verde, uma de 10, laranja, uma de 100, rosa. Essas cores estão gravadas nos próprios materiais, algo que a tinta comum simplesmente não consegue imitar. E tem mais. Algumas notas contêm características infravermelhas, desenhos ou camadas que só podem ser vistos sob luz infravermelha especial. Elas nem são visíveis a olho nu. Os bancos usam máquinas de alta tecnologia para escaneá-las instantaneamente. Se não estiverem lá, a nota é falsa, sem dúvida. E não se esqueça das marcas d'água, aquelas imagens fantasmagóricas que parecem flutuar dentro da nota quando você a segura contra a luz. Elas não são impressas, são formadas durante a criação do papel, alterando a espessura do material em áreas precisas. Isso confere à marca d'água uma qualidade translúcida, tornando-a quase impossível de copiar com tinta ou toner. Algumas notas também escondem marcas táteis para deficientes visuais. No Canadá e na zona do euro, pontos e padrões em relevo são usados para que pessoas com deficiência visual possam identificar a nota pelo toque. É um recurso funcional, mas também adiciona outra camada de segurança. Mais textura, mais detalhes, mais coisas que os falsificadores não conseguem imitar facilmente. Ah, e veja só, algumas notas até escondem imagens que só aparecem sob ampliação ou fontes de luz especiais. Em certas notas, amplie o zoom o suficiente e você encontrará imagens de águias, estrelas ou até mesmo citações completas inseridas no design, pouco mais grossas que um fio de cabelo humano. E aqui vai uma curiosidade para os fãs de cinema. A maior parte do dinheiro que você vê em programas de TV e sucessos de bilheteria de Hollywood é falso. Não apenas porque é ilegal imprimir notas com aparência real, mas porque o dinheiro genuíno é complicado demais para ser replicado, mesmo para adereços. É por isso que o dinheiro falso de filmes sempre precisa ser um pouco diferente. Toda essa magia, esse microtexto, esses fios ocultos e tintas brilhantes são como camadas de armadura, silenciosos, invisíveis, mas poderosos. Juntos, eles formam um campo de força silencioso ao redor de cada nota real que você segura. Então, da próxima vez que usar dinheiro, pare por um segundo, olhe mais de perto. Há um mundo inteiro escondido à vista de todos. Um mundo construído para enganar criminosos, proteger economias e impressionar qualquer um curioso o suficiente para ir além da superfície. Já reparou naqueles dígitos verdes no seu dinheiro? É o número de série, uma sequência de números e letras que parece bem aleatória. Mas a questão é que não há nada de aleatório nisso. Cada nota em circulação tem sua própria identidade, como uma impressão digital. E acredite ou não, esses pequenos caracteres podem dizer muito mais do que você imagina. Cada nota é rastreável e absolutamente única. Vamos por partes. Um número de série normalmente começa com uma letra, seguida por 8 números e termina com outra letra. A primeira letra representa qual Federal Reserve Bank imprimiu a nota. São 12 delas, rotuladas de A a L, de Boston a São Francisco. Então, logo de cara, seu dólar já tem uma cidade natal. A próxima parte, os números, rastreia onde aquela nota exata se encaixa no ciclo de impressão. E a letra final, ela indica quantas vezes aquela combinação de números de série foi reutilizada com pequenas variações, porque o governo reutiliza sequências em lotes. É como placas de carro, só que por dinheiro. Agora é aqui que a coisa fica estranha. Números de série não são apenas uma questão de organização. Eles são usados para identificar falsificações. Se alguém tentar vender uma nota falsa com um número já usado ou que não corresponda aos registros oficiais, a situação pode ser sinalizada instantaneamente. Bancos e agências federais usam esse sistema todos os dias para monitorar notas falsas. E sim, as pessoas as colecionam. Algumas pessoas são obcecadas por números de série sofisticados. É assim que os colecionadores chamam notas com padrões como 00000001 ou aquelas com dígitos repetidos como 7777. Existe até um mercado para o que chamam de números de notas de radar, que são lidos da mesma forma de trás para frente, como 1234421. Estas não são apenas peças de novidade, elas podem ser vendidas por centenas, até milhares de dólares, dependendo da condição e do valor. E então temos as notas estrela. São notas com uma pequena estrela no final do número de série. Por que a estrela? Significa que a nota original tinha um erro de impressão e teve que ser substituída. Mas, em vez de alterar a sequência de numeração, elas substituem o erro por uma versão estrela.
estrela. Por serem raras, as notas estrelas são apreciadas por colecionadores. É como um erro cometido na fábrica, que acaba sendo mais valioso do que o original. Os números de série também desempenham um papel em investigações criminais. A polícia pode sinalizar notas suspeitas de envolvimento em fraudes ou tráfico, uma vez que esses números estejam na lista de observação. Se as notas aparecerem em qualquer lugar, desde o caixa de uma loja até um depósito bancário, os sinais de alerta se acendem. É como um rastro digital feito de papel. E não pense por um segundo que esses números são impressos casualmente. Eles são aplicados usando máquinas de alta precisão em um ambiente limpo e seguro. Essas máquinas precisam atingir exatamente o mesmo ponto em cada nota, repetidamente, com alinhamento perfeito. Se uma nota terminar com números de série desalinhados, ela é rejeitada. O reviravolta na história é salvo como um erro de impressão raro e pode se tornar mais valioso do que seu valor de face. Curiosidade: existem sites e aplicativos onde as pessoas podem inserir números de série para ver onde suas notas estiveram. Algumas notas viajaram pelo país várias vezes antes de chegarem às suas mãos. É como a versão monetária de um passaporte. Então, da próxima vez que você for trocar na loja, dê uma olhada. Aquela pequena linha de números pode parecer chata, mas é tudo menos isso. Por trás de cada nota há uma história, uma jornada. Um código que prova que ela é real, que foi feita com cuidado e que entre os bilhões impressos, a sua é única. Até agora passamos pelas prensas ultra-secretas, pelos recursos de segurança invisíveis e pela tinta que praticamente combate o crime sozinha. Mas aqui está um passo que você talvez não esperasse antes que seu dinheiro se tornasse aquela cédula bonitinha na sua carteira. Começa como uma folha gigante, como um pôster, só que coberta de dinheiro. E transformar aquela placa enorme em notas limpas e nítidas, isso exige mais uma rodada de precisão, maquinário e controle de qualidade rigoroso. Imagine uma folha coberta com 32 ou 50 notas, dependendo do valor e do país. A folha em si tem aproximadamente o tamanho de uma mesa de cozinha inteira. Recém-saído da prensa, ele vem repleto de cor, textura, números de série, marcas d'água. Tudo o que você aprendeu até agora. Mas ainda não é dinheiro. Não até ser cortado no formato e tamanho exatos que conhecemos de cor. É aí que entram os cortadores estilo guilhotina. Sem brincadeira, é assim que eles são chamados. Essas máquinas de alta potência cortam milhares de folhas por dia, com precisão guiada a laser. Um corte errado, a pilha inteira pode ser arruinada. Então tudo é alinhado milimetricamente, usando sensores de precisão e braços robóticos. As máquinas não piscam, elas não adivinham, elas apenas cortam, dobram, empilham e repetem. E há uma ordem específica para a loucura. Primeiro, a folha grande é cortada em fileiras. Depois, essas fileiras são cortadas em colunas. E só então, as notas começam a parecer algo que você usaria em um posto de gasolina ou entregaria a um caixa. É uma dança de lâminas de aço e correias em movimento, sincronizadas como uma orquestra de máquinas. Agora, é aqui que os humanos voltam à cena. Após o corte, pessoas reais entram para inspeções manuais. Elas verificam bordas, cantos, qualidade da tinta e até mesmo a sensação da nota. Se houver um rasgo, um corte errado, um erro de impressão ou mesmo a menor mancha, a nota não entra. Algumas são destruídas na hora, outras são separadas para uma inspeção mais detalhada. Você poderia chamar isso de campo de treinamento de dinheiro, só os mais aptos sobrevivem. As notas novas são embrulhadas firmemente, geralmente em blocos de notas de 1000 e enroladas com tiras que incluem códigos de barras, números de lote e lacres de segurança. Esses maços são então encaixotados, lacrados e preparados para envio. Para onde? Para cofres de alta segurança ou direto para caminhões blindados prontos para atravessar o país. A fase de corte pode não parecer chamativa à primeira vista, mas é uma das etapas mais cruciais no processo de ganhar dinheiro. É onde o caos se torna ordem, onde o potencial se torna produto e onde sua futura gorjeta para um entregador de pizza finalmente toma forma. Já vimos como o dinheiro nasce, mas o que acontece quando ele envelhece, se rasga e se desgasta? Acredite ou não, chega um momento em que até o dinheiro em espécie se aposenta. Aquela nota amassada no seu bolso de trás, se estiver desbotada, rasgada ou simplesmente muito desgastada, pode estar indo para a trituradora. Sim, cédulas de verdade são destruídas o tempo todo. Aliás, o governo do Zamir al-Assir remove bilhões de dólares em notas velhas e danificadas de circulação todos os anos. Não é porque elas não valem nada, mas porque cédulas desgastadas são mais fáceis de falsificar e mais difíceis de serem lidas por máquinas. O objetivo? Mantenha o suprimento de dinheiro limpo, fresco e seguro. A vida útil do dinheiro varia. Uma nota de $1 pode durar cerca de 5,8 anos. Uma nota de $100, quase 15 anos. Quanto maior o valor, menos ela muda de mãos, então sobrevive por mais tempo. Mas quando uma nota chega ao fim de sua vida útil, ela é retirada de circulação por bancos ou máquinas de triagem. De lá, ela vai para uma instalação especial, geralmente um banco da Reserva Federal, onde a verdadeira despedida começa. O processo de destruição é surpreendentemente de alta tecnologia. Começa
começa com máquinas de triagem, que escaneiam as notas em busca de danos. Se uma nota não passar na inspeção, talvez esteja muito desbotada, muito mole ou rasgada. Ela é automaticamente desviada para uma unidade de trituração. Essas máquinas não apenas cortam as notas ao meio, elas as pulverizam em pedaços do tamanho de confetes para que nunca mais possam ser usadas. Parte do dinheiro triturado é queimado para gerar energia, parte é transformada em materiais reciclados e parte, na verdade, é embalado e vendido como souvenirs. Já viu uma sacola de dinheiro triturada em uma loja de presentes? Esse é o dinheiro de verdade, que antes circulava por mãos, lojas e carteiras, agora reduzido a confetes coloridos. Então sim, o dinheiro morre não com um estrondo, mas com o zumbido de uma serra circular e um tubo de vácuo. É um final estranhamente satisfatório para uma jornada que pode ter começado em uma prensa de alta segurança e passado por centenas de pessoas. É o ciclo do dinheiro, e toda vez que uma nota é destruída, outra já está a caminho para tomar seu lugar. Então, as notas são impressas, inspecionadas, cortadas e embrulhadas. Mas como elas chegam até você? Como aquela nota novinha, em folha de $20, sai de um local ultra secreto e vai para o caixa do seu restaurante favorito, depois que o dinheiro é embalado e aprovado. Ele não fica parado. É enviado diretamente para os bancos da Reserva Federal ou outros cofres centrais sob forte segurança. Estamos falando de caminhões blindados, rastreamento por GPS e guardas com nervos de aço. Esses caminhões não fazem paradas rápidas. Seu trabalho é movimentar milhões de dólares sem um único deslize. A partir daí, os bancos jogam um enorme jogo de oferta e procura. Eles enviam dinheiro para bancos comerciais quando necessário, para reabastecer caixas eletrônicos, reabastecer gavetas de dinheiro ou atender saques de clientes. Já sentiu aquele cheiro fresco e crocante de uma nota novinha em folha? É dinheiro recém-saído da fábrica e você provavelmente é uma das primeiras pessoas a tocá-lo. E assim, de repente, a jornada está completa. O que começou como uma mistura especial de algodão e linho em um prédio de alta segurança se torna parte do seu dia a dia. Você dá gorjeta com ele, negocia com ele, economiza. Você o guarda no bolso sem nunca perceber a ciência, a segurança e a precisão por trás dele. Então, da próxima vez que você entregar alguns dólares, reserve um segundo para olhar. Aquele pequeno retângulo é mais do que dinheiro. É uma pequena obra de engenharia, design e confiança. Uma ferramenta moldada por séculos de inovação e agora está em suas mãos. É isso aí. Você prefere dinheiro ou cartão de crédito? Escreva nos comentários. Para mais informações úteis, assista a outros vídeos.